Capítulo 156. O convite de Ye, quebrado. Sim, isso foi muito Ye. Lu Yuan não teve dúvida sobre as palavras de Ye. Ela sempre foi uma pessoa de coração mole. Eles morreram antes de você chegar, certo? A culpa não é sua. Eles deveriam estar muito felizes por você tê-los vingado. Ye ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Sim. Lu Yuan pensou em algo e disse com um sorriso. Certo, mestre Ye, podemos adicionar as informações de contato um do outro? Comprei o cristal de comunicação do estado nuvem branca. Ye olhou para Lu Yuan e ficou em silêncio por um momento. Então, assentiu. Ok, eu quero comer peixe grelhado. A boca de Lu Yuan se contraiu e ele ficou sem palavras. Agora? Nestas ruínas. Ye ficou atordoada por um momento. Depois de pensar um pouco, finalmente percebeu que não parecia muito bom. Afinal, o tempo era curto. Ela disse indiferentemente, da próxima vez, vou reunir os outros. Sim. Lu Yuan assentiu com um sorriso. Então, se quiser comer, entre em contato comigo. Ye assentiu e pegou seu cristal de comunicação. Os dois trocaram informações de contato. Estou indo embora, Ye disse. Tudo bem, Lu Yuan assentiu. Tenha cuidado. Ye assentiu e se virou para sair. Depois de dar 2 passos, Ye parou e se virou para olhar para Lu Yuan. Você está sozinho. Quer vir comigo? Lu Yuan ficou perplexo. Ele não esperava que Ye o convidasse. Ele olhou para o lindo rostinho dela e ficou um pouco tentado, mas então pensou no rostinho fofo de Ame e se sentiu um pouco impotente. O convite de 2 lindas garotas foi realmente irritante. Essa era a consequência de ser muito destacado. No entanto, ele havia prometido a Ame primeiro. Como homem, não podia voltar atrás em sua palavra. Eu também tenho companheiros, recusou ele, impotente. Vou encontrá-los agora. Ok, Ye assentiu. Ela se virou e desapareceu. Vendo que Ye havia ido embora, Lu Yuan também se virou e desapareceu, continuando a andar na direção de Ame. Lin Xixi e seus 2 companheiros se moveram rapidamente por um beco complexo formado por prédios de aço. Todos os 3 estavam mais ou menos feridos. Uma delas era uma garota loira, de túnica branca, com um ferimento de faca grave no ombro. Sua túnica branca estava manchada de sangue e seu rosto estava extremamente pálido. Os 3 ofegavam pesadamente. Lin Xixi se virava de vez em quando com uma expressão fria. Xixi, eles já alcançaram. Uma garota de cabelos pretos e armadura de couro perguntou. Ainda não, mas eles têm muita gente. Receio que circulem esta área. Quando isso acontecer, seremos como tartarugas em um pote. O rosto da garota de cabelos pretos mostrou uma expressão amarga. Eu não devia ter vindo me divertir antes de descobrir. Aqueles camens são tão assustadores. A garota de cabelos pretos parecia ter pensado em algo, e uma pitada de medo passou pelos seus olhos. Lin Xixi também se sentiu um pouco assustado. Não sei se a jovem senhorita consegue vencer o cara maior. A menina de cabelos pretos soluçou. Não vamos discutir se a senhorita pode vencer ou não. Acho que nem conseguiremos vê-la novamente. A garota de cabelos dourados ao lado dele de repente soltou um gemido abafado, e seu rosto ficou ainda mais pálido. Ela agarrou o ombro, com sangue escorrendo pelos espaços entre os dedos. Lin Xixi olhou e sua expressão mudou. A ferida está aberta novamente. A garota de cabelos pretos não pôde deixar de dizer. É um ferimento tão grave que nem mesmo uma poção de cura forte consegue curá-lo rapidamente. Além disso, é impossível se recuperar bem depois de uma atividade tão intensa. O que fazemos, Xixi? A voz da garota vestida de branco estava um pouco fraca quando ela disse. Vocês podem me deixar aqui. Se me levarem, a velocidade diminuirá e vocês serão facilmente expostos. Posso ficar para trás para atrair a atenção deles. Vocês 2 podem ter uma chance de escapar. Lin Xixi franziu a testa e disse severamente. Alice. Que bobagem você está dizendo? Somos uma equipe, como podemos abandonar nossos companheiros e fugir?
Você não tem permissão para dizer isso de novo. A garota de cabelos pretos também assentiu repetidamente. Certo, Alice. Xixi tem razão, estamos do mesmo lado. Como ele pôde fazer algo como abandonar os companheiros? No máximo, morreremos juntos. Mas Alice queria dizer algo, mas Lin Xixi a interrompeu, sem mas. Se você tem forças para falar, é melhor se recuperar. Alice ficou em silêncio por um momento, depois assentiu firmemente. Lin Xixi olhou para Alice, que estava ainda mais fraca do que antes, e disse: Eu te carrego. Você corre mais rápido assim. Alice ergueu os olhos e viu a expressão séria nos olhos de Lin Xixi. Ela ficou em silêncio por um momento, mas finalmente assentiu. Lin Xixi carregou Alice nas costas e os três continuaram sua jornada. De repente, ele ouviu passos vindos do beco da esquerda. Vá até lá e veja se tem alguém. Uma voz fria e irritada soou, e as pupilas de Lin Xixi e dos outros dois encolheram. Lin Xixi silenciosamente apontou para o beco à direita, e a garota de cabelos pretos assentiu. Eles silenciosamente mudaram de direção e continuaram em frente. Não muito tempo depois, eles ouviram novamente o som de um guerreiro genético e mudaram de direção. Depois de algumas vezes, eles perceberam que o espaço em que podiam se movimentar estava ficando cada vez menor. Os três se entreolharam, com uma pitada de desespero nos olhos. A menina de cabelos pretos disse: Ainda estamos bem longe da jovem senhorita. Ela não vai conseguir chegar até nós. Tem mais alguém por perto? Se não, vamos morrer de verdade. É inútil mesmo que haja pessoas. Os inimigos aqui são tão fortes. Eles estão se enviando para a morte. Capítulo 157. O convite de Ei, quebrado. Ao ouvir isso, a garota de cabelos negros assentiu e não contestou. Ela disse, relutante: Vamos ficar aqui só esperando a morte. Nesse momento, a garota de cabelos pretos pensou em algo e seus olhos brilharam. A propósito, a senhorita não disse que o cara chamado Lei Feng que estava conosco era muito forte. Devemos perguntar à senhorita onde ele está. Se ele estiver por perto, pode vir nos salvar. Lin Xixi hesitou ao ouvir as palavras da garota de cabelos pretos. Para ser justo, ela ainda estava cautelosa com o homem que havia se juntado à sua equipe pela primeira vez. Afinal, a mente da senhorita era muito pura e facilmente enganada. No entanto, a situação era urgente e ela não se importava com mais nada. Lin Xixi cerrou os dentes e assentiu. Tudo bem, vou entrar em contato com a moça. Depois que Lu Yuan conheceu Ye, ele correu por mais meio-dia. Com sua velocidade atual, ele não estava longe de Amy. Nesse exato momento, o cristal de comunicação se iluminou e o rostinho de Amy apareceu no cristal. O que houve, Amy? Vendo a preocupação e a ansiedade no rostinho de Amy, Lu Yuan perguntou como uma leve carranca. Amy mordeu o lábio inferior e disse: Xixi e meus outros dois companheiros de equipe estão sendo caçados. Não consigo chegar a tempo. Lei Feng, você está mais perto, pode ir ver se consegue salvá-los. Qual é a localização? Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Eu vou mandar para você. Amy lhe enviou um conjunto de coordenadas. Lu Yuan deu uma olhada e percebeu que realmente não estava longe de onde ele estava agora. Se ele usasse todas as suas forças, conseguiria chegar em menos de meia hora. Ele se virou para Amy e disse: Não se preocupe tanto. Vou dar uma olhada. MHM. Obrigado, Lei Feng. A preocupação no rosto de Amy se dissipou um pouco. Lu Yuan sorriu e, com uma explosão de velocidade, transformou-se em uma sombra e correu em direção ao local que Amy havia fornecido. Com sua velocidade, seu corpo criou um vento forte enquanto ele corria, e a rua inteira ficou cheia de ventos fortes. Na rua, uma equipe de guardas mecânicos patrulhava. Na esquina de um beco não muito distante, dois elfos olhavam para os guardas mecânicos com expressões solenes. Como é? Você vai fazer isso? Com certeza faremos isso, mas o problema é como. Somos só dois, e não somos tão fortes, então precisamos planejar bem.
O mais importante é que não haja ninguém por perto, caso sejamos mortos pelos figurões que passam por aqui. Sim, chefe, como você quiser. A força dos 2 elfos homens estava apenas no estágio avançado da elite de nível 1. Depois que o primeiro grupo de guerreiros genéticos morreu, eles deveriam ser considerados o grupo mais fraco. Entretanto, com sua atitude cautelosa, eles ainda estavam vivos e bem. Os 2 elfos já haviam decidido sobreviver até o fim das ruínas. O alvo atual eram os guardas mecânicos nas ruas. Vamos ver se tem mais gente por perto. Tudo bem. Assim que os 2 estavam prestes a investigar a situação ao redor, um grande estrondo foi ouvido. Então, eles viram um humano muito bonito vindo correndo à distância, e todos os guardas mecânicos foram ativados. Eles levantaram suas armas e se voltaram para Luian. Entretanto, antes que pudessem começar a atirar, o humano passou direto por eles. Bum! 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 Com um estrondo, as proteções mecânicas de 2 metros de altura foram lançadas ao ar, uma após a outra. Havia também muitos braços e pernas mecânicos quebrados no ar, além de algumas outras peças. Logo, o humano desapareceu no final da rua, deixando para trás um fragmento da proteção mecânica no chão. Os 2 homens élficos. Eles se entreolharam com um toque de confusão nos olhos. Os 2 ainda estavam um pouco perplexos enquanto olhavam para os guardas mecânicos que apareceram em uma bola de luz. O que aconteceu? Acho que vi um humano e um elfo? Não foi uma ilusão. Achei que estava enganado. Os 2 se entreolharam em choque. Que tipo de monstro é esse? Ele simplesmente passou correndo e usou o corpo para destruir aqueles guardas mecânicos. Isso é assustador demais. O outro elfo assentiu em concordância. Era preciso saber que, contra um time de guardas mecânicos, seria preciso gastar muito tempo para matar todos eles, e talvez até mesmo pagar um preço alto. Ele não esperava que alguém fosse capaz de destruir os guardas mecânicos com um único golpe. Essas proteções mecânicas eram feitas de papel. A diferença entre eles era tão grande que os fazia sentir desespero. Capítulo 158. Sua Alteza Yangqian. 4 pedras angulares, do lado de fora do beco da floresta mecânica. 5 camin altos estavam do lado de fora dos becos complexos, observando a área em silêncio. O líder do grupo era um homem Kaman que tinha quase 4 metros de altura e usava uma armadura branca. Havia também uma espada de batalha roxa e dourada de 3 metros de comprimento cravada no chão ao lado dele. Havia 2 Kamen parados em cada lado dele. O líder dos Kamen tinha uma expressão fria no rosto enquanto dizia lentamente: "Quanto tempo vai demorar para acabar?" Um Kaman vestindo uma túnica e segurando um cetro roxo disse: "Alteza, restam apenas 11 ratos lá dentro. Não deve demorar muito. Nossos homens já estão reduzindo a área de busca." O alto Kaman assentiu, com o rosto frio. "Embora esses ratinhos tenham roubado apenas uma pequena parte dos recursos, eles me pertencem. Se eu não os der a você, como ousa roubá-los? Já que quer tomá-los, troque-os com a sua vida." Neste momento, o funcionário Kaman fez uma pausa e olhou para o cristal de comunicação. "Alteza, matamos mais 2. São 2 homens com cabeça de cão." "Sim." O alto Kaman assentiu sem dizer nada. No beco complicado, Lin Xixi e os outros 2 pareciam ainda mais pálidos e suavam profusamente. Haviam esgotado toda a sua energia. O rosto da garota de cabelos pretos estava cheio de amargura. "O número de vezes que encontramos nossos perseguidores está aumentando. Não há muito espaço para nos escondermos. Se isso continuar, não conseguiremos escapar." De costas para Alice, o rosto de Lin Xixi estava frio. "No máximo, vamos lutar com eles. Se dermos tudo de nós, ainda podemos matar 1 ou 2 dos times deles." Ao ouvir isso, a garota de cabelos negros murmurou: "Eu não quero morrer ainda." Quando ela viu a insatisfação de Lin Xixi, ela disse rapidamente: "Claro, se realmente chegar a esse ponto, eu definitivamente vou dar tudo de mim." Assim que ela terminou de falar, uma voz veio de trás dela: "Encontrei a presa." "Ali."
3 humanos. As expressões de Lin Shishi e dos outros dois mudaram. Eles se viraram e viram os 4 guerreiros Kamã os encarando, surpresos. Isso é ruim. Lin Shishi cerrou os dentes e um arco longo surgiu em sua mão. Uma flecha de luz branca condensou-se na corda. Ela sacou o arco e disparou uma flecha. A flecha de luz branca se transformou em um feixe de luz e disparou em direção ao Kamã na entrada do beco. O Kamã na frente teve uma mudança de expressão e balançou sua espada em direção à flecha branca. Estrondo. O corpo do Kamã foi lançado voando, e ele cuspiu um bocado de sangue, bloqueando o caminho dos outros 3. Vamos. Lin Shishi e os outros 2 entraram em outro beco. Droga. X. As expressões dos outros 3 Kamã mudaram. Eles passaram pelo Kamã que empunhava a faca no chão e continuaram a perseguir Lin Shishi e os outros 2. Sentindo a aura atrás deles, os rostos de Lin Shishi e dos outros 2 ficaram feios. Eles usaram a pouca energia que lhes restava e correram rapidamente pelo beco, tentando se livrar dos perseguidores. A boca da garota de cabelos pretos se contraiu. Parece que realmente preciso fazer tudo. Nesse momento, ouviu-se um grito alto. Lin Shishi. Cadê vocês? Lin Shishi e os outros 2 ficaram atordoados quando ouviram essa voz. A expressão da garota de cabelos pretos era estranha, e o canto de sua boca se contraiu. Essa voz? É Lei Feng. Lin Shishi também estava um pouco confuso. É isso que parece. Lin Shishi e os outros 2 não eram os únicos na área. Todos os outros guerreiros genéticos, Kamã e até mesmo os poucos Kamã poderosos fora da área ouviram o som. Todos ficaram atônitos. Do lado de fora do beco, os 5 soldados Kamã ouviram o barulho e seus rostos ficaram feios. O líder dos Kamã tinha um olhar frio e assassino no rosto. Quem está aí? Como ousa ser tão atrevido na frente desta alteza? Ele levantou a cabeça e olhou na direção do som. Uma figura negra se aproximava rapidamente do topo deste edifício de aço, pulando constantemente do telhado do edifício. Lu Yuan estava realmente muito desamparado. Ele tinha a localização de Lin Shishi, mas era apenas uma localização aproximada que Ame havia lhe dado. Ele não sabia a localização exata deles. Quem diria que aquela área era tão complexa? Havia tantos prédios de aço e becos complicados. Quanto tempo levaria para encontrá-lo? Desamparado, Lu Yuan só conseguiu gritar por socorro. Lu Yuan esperou um pouco e não viu resposta. Ele franziu a testa ligeiramente. Será que ele já tinha corrido para outro lugar? Ou ele foi morto? Do telhado, ele podia ver que havia muitos Kamã caçando outros guerreiros genéticos no beco abaixo. Ele pensou por um momento e sentiu que podia gritar novamente. Talvez eles simplesmente não o tivessem ouvido? Lu Yuan respirou fundo e gritou. Lin Shishi. Se você estiver aqui, grite. Estou aqui para te salvar. Quem está aí? Você realmente ousa ser tão rude na frente de Sua Alteza Yang Qian? Antes que Lu Yuan pudesse terminar a frase, o rugido furioso soou. 2 figuras de repente saíram correndo da borda da plataforma onde ele estava. Os 2 Kamã pousaram no chão. Um deles segurava uma espada enorme, enquanto o outro segurava um arco longo. Eles olharam friamente para Lu Yuan, suas auras se agitando. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Sua Alteza Yang Qian. Quem é esse? O que ele tem a ver comigo? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os 2 Kamã ficaram ainda mais irritados. Que audacioso! Você está procurando a morte. Os 2 não disseram mais nada. O Kamã com a espada irrompeu em energia espiritual e investiu contra Lu Yuan. O com o arco longo também o sacou. 2 flechas apareceram no arco longo e foram apontadas para Lu Yuan. Capítulo 159. Sua Alteza Yang Qian. As 4 pedras angulares 2. Lu Yuan sentiu suas auras e ergueu levemente as sobrancelhas. Ele era quase tão forte quanto um líder de nível 1 de baixa patente. Seu corpo desapareceu de onde ele estava, e ele chutou o Kamã no peito. O peito de Carmen, que empunhava a lâmina, cedeu, e seu corpo voou para trás, colidindo com Carmen, que empunhava o arco.
Os olhos de Carmen, que empunhava o arco, se arregalaram. Ele rapidamente guardou o seu arco e tentou pegar o camã. Entretanto, no momento em que suas mãos tocaram o camã, sua expressão mudou. Seu braço estava quebrado e ele cuspiu um bocado de sangue. No momento seguinte, seu corpo foi lançado voando junto com o camã. Os dois voaram do telhado e caíram. Lu Yuan não se importou com os dois Kamen, mas olhou ao redor. Então, por que Lin Xixi não respondeu? Ela estava realmente morta. Neste momento, uma flecha branca de luz disparou para o céu e explodiu. Os olhos de Lu Yuan brilharam ao ver a flecha de luz branca. Ele correu na direção dela. Os 5 poderosos Kamen viram isso de longe. Apenas Yang Qian tinha uma expressão calma. Os outros franziam a testa levemente, com rostos solenes. Um Kamen com um machado de batalha nas costas disse: os 2 irmãos, Belo e Beret, têm a força de um líder de baixo escalão. Foram derrotados com um chute. Um homem de Kamen, com uma longa faca na mão, demonstrava um desejo ardente de lutar. Ele olhou para Lu Yuan ao longe. Esse cara é tão forte. Eu meio que quero brigar com ele. Neste momento, Yang Qian disse indiferentemente: receio que Belo já esteja morto. Ao ouvir isso, os outros arregalaram os olhos em choque. O Kamen com a longa lâmina negra exclamou: morto? Ele matou o Belo com um chute. É preciso saber que mesmo os 4 teriam dificuldade em conseguir isso. Mesmo que eles já fossem muito fortes. Yang Qian olhou para o Kamen segurando um cetro roxo. Yang Nan, há alguma informação sobre esse humano nas informações? Yang Nan olhou para Lu Yuan à distância e franziu a testa. Ele balançou a cabeça severamente. Milord, não há notícia sobre ele. De acordo com nossas informações, o gênio masculino mais poderoso desta vez deve ser o filho do deus extremo da Batalha do Fogo, o Tianhua. No entanto, o Tianhua é um mestre elemental, então ele não é essa pessoa. Yang Qian ficou em silêncio por um momento, então disse indiferentemente: Liu Yu, Nula, vocês 2 vão testá-lo. É melhor que ele possa ser recrutado por mim. Se ele sabe o que é bom para ele, então deixem o companheiro ir. Ao ouvir isso, o Kamen com a longa lâmina negra e o machado de batalha se entreolharam. Sabiam que seu príncipe apreciava talentos. Sim. Liu Yu e Nula se transformaram em 2 raios de luz e pularam do prédio, em direção a Lu Yuan. Lu Yuan estava correndo na direção da flecha de luz quando 2 auras poderosas se aproximaram de repente da esquerda. As pupilas de Lu Yuan se contraíram levemente quando ele olhou para a esquerda. As 2 sombras se aproximaram rapidamente e finalmente pousaram na frente de Lu Yuan. Lu Yuan olhou para os 2 Kamen que tinham mais de 3 metros de altura e estreitou os olhos. As auras dos 2 Kamen eram um pouco mais fortes que as do guerreiro mecânico que Lu Yuan havia encontrado antes. Era quase o limite de um guerreiro líder de nível 1, certo? Na verdade, havia 2 especialistas aqui. Enquanto Lu Yuan avaliava os 2 Kamen, os 2 Kamen também olhavam para ele. Liu Yu, que segurava um longo sabre, disse indiferentemente: humano, eu sou Liu Yu, um dos 4 grandes pilares do 6º príncipe do Império da Nuvem Púrpura, Yang Qian. Diga-me seu nome. Lu Yuan olhou para Liu Yu e franziu a testa levemente. Não importa quem você seja, você está bloqueando o meu caminho. Você sabe com quem está falando. Liu Yu semicerrou os olhos e uma ponta de raiva brilhou neles. Nula, que carregava um machado de batalha nas costas, também sorriu horrivelmente. Humano, parece que você não sabe o que são boas maneiras. Precisamos te ensinar. Ele tirou um machado de batalha das costas e a energia espiritual em seu corpo surgiu. A energia espiritual de Liu Yu também aumentou. Ele olhou para Lu Yuan e disse indiferente: humano, você deveria estar feliz que Sua Alteza Yang Qian tenha gostado dos seus talentos. Não vamos matá-lo. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele olhou para os 2 Kamen, que respiravam pesadamente, e ficou sem palavras. Irmão, isso é um pouco pretensioso. Nem eu sou tão bom em atuar quanto vocês. Não permitirei que ninguém seja mais pretensioso do que eu. Lu Yuan agarrou a lâmina vermelha escura e pisou no chão. Estrondo.
Com um estrondo, Lu Yuan instantaneamente se transformou em uma sombra e desapareceu. O corpo de Lu Yuan apareceu ao lado de Liu Yu. A força do aço negro explodiu com força total, e a lâmina vermelha escura cortou o pescoço de Liu Yu com um vento cortante. Ao enfrentar os guerreiros robôs, Lu Yuan nem sequer utilizou a força de aço negro. O principal era que Lu Yuan não tinha pressa naquela época. Mas agora era diferente. Ainda havia 3 pessoas esperando que ele as salvasse. Além disso, esses 2 Kamen eram um pouco pretensiosos, então Lu Yuan não pretendia se conter. O vento cortante da espada passou pelo rosto de Liu Yu, fazendo sentir uma dor aguda. Suas pupilas se contraíram violentamente com um traço de choque. Como ele pode ser tão forte? Ele realmente sentiu como se estivesse diante de Sua Alteza Yankees. Ele rugiu e levantou sua longa faca para enfrentar a espada pesada de Lu Yuan. Estrondo. Ouviu-se o som de metal colidindo. O corpo de Liu Yu foi arremessado para trás. O longo sabre em sua mão foi arremessado para longe enquanto ele voava do telhado do prédio alto. Os olhos de Nula se arregalaram em descrença enquanto ele observava Lu Yuan mandar Liu Yu pelos ares com um golpe. Ele não teve tempo para pensar e imediatamente apareceu atrás de Liu Yu, agarrando Liu Yu com as 2 mãos. Estrondo. Nora grunhiu, e seu rosto empalideceu. Ele podia sentir o poder aterrorizante que emanava do corpo de Liu Yu. Ele continuou recuando. Nula rosnou e recuou mais de 20 metros até chegar à beira do telhado. Liu Yu também caiu no chão neste momento. Suas mãos tremeram violentamente e ele caiu. Sangue continuava saindo de sua boca e ele ofegava como Nula. Eles olharam para Lu Yuan em choque e confusão. Eles não esperavam que Lu Yuan fosse tão poderoso. Lu Yuan também levantou as sobrancelhas, surpreso. Ele havia criado um gene de líder e um gene de elite, ambos refinados ao nível máximo. Junto com o poder explosivo da força de aço negro, sua força pode ser considerada de nível de liderança. Ele não esperava que Liu Yu sobrevivesse ao ataque. Há algo. Ele lançou um olhar profundo para Liu Yu e Nula. Esses 2 caras nem eram os chefes, mas sim subordinados de uma pessoa chamada Yang Qian. Mesmo seus subordinados eram tão fortes, então Yang Qian provavelmente também não era fraco. O coração de Lu Yuan estava pesado. Embora estivesse muito confiante em sua própria força, seu objetivo não era lutar com os outros. Ele tinha que salvá-la. Se Yang Qian fosse forte, ele talvez não fosse capaz de cuidar de Lin Shishi e dos outros 2. Lu Yuan retraiu o olhar. Seu corpo se transformou em uma imagem residual e se moveu na direção da flecha de luz. Liu Yu e Nula observaram Lu Yuan partir, mas não tinham intenção de persegui-lo. Ao ver Lu Yuan pular do telhado, os 2 se entreolharam com choque nos olhos. O que fazemos? A expressão de Nula ficou feia. O canto da boca de Liu Yu se contraiu. Ele abaixou a cabeça e olhou para o braço, que não conseguia levantar. Minha mão está quebrada. Aquele ataque agora mesmo. O que? A expressão de Nula mudou drasticamente. Ele olhou para o braço de Liu Yu e disse. Ele quebrou seus braços com um golpe. Entretanto, Nula se acalmou quando pensou no poder aterrorizante. Até ele conseguia sentir uma força tão poderosa quando só queria bloquear Liu Yu. Era possível imaginar o quão poderosa era a força que Liu Yu teve que suportar. Ele já teve sorte de não ter morrido. Liu Yu disse incrédulo. Quando encarei aquele humano, senti como se estivesse diante de Sua Alteza. As pupilas de Nula diminuíram e ele ficou em silêncio. Ele virou a cabeça e olhou na direção de Yankees. Será que Vossa Alteza vai fazer algum movimento? Depois que Lin Shishi disparou a flecha de luz, uma expressão de apreensão apareceu em seu rosto. A expressão da garota de cabelos pretos também mudava constantemente. Já revelamos nossa localização. Receio que os perseguidores cheguem em breve. Não há outra saída. Não tínhamos outra saída, disse Alice, pálida. Agora só nos resta torcer para que Lei Feng seja realmente tão forte quanto a jovem disse. Lin Shishi cerrou os dentes e assentiu.
Sim, só podemos esperar a chegada de Lei Feng. Enquanto os três conversavam, uma sombra apareceu de repente na frente deles. Lu Yuan olhou para as três garotas cobertas de sangue e com a respiração ofegante. Ficou um pouco confuso. Por que esperar por mim? Capítulo 160. Desafiando o líder, chocando a todos. Lin Xixi e os outros dois ficaram atordoados por um momento e depois pareceram agradavelmente surpresos. Os olhos da garota de cabelos negros brilharam. Você veio tão rápido. Ninguém te impediu. Lu Yuan pensou nos dois grupos de pessoas que havia conhecido antes e sorriu. Existem, mas eles são fracos demais para me impedir. Ele olhou para os ferimentos dos três e franziu a testa. Seus ferimentos são um pouco graves. Onde estão as poções de cura? Acabei. Conheci alguns caras muito fortes, e o líder é ainda mais forte. Tivemos sorte de conseguir escapar até agora. A expressão de Lin Xixi ficou feia. Lu Yuan revelou um olhar de realização. Ele pegou algumas poções de cura poderosas e algumas garrafas de poções espirituais poderosas e as entregou a eles. Beba. Eu te levo embora. Ele teve que acelerar. Acho que tem uma pessoa chamada Sua Alteza Yang Qian do outro lado que pode ser bem forte. Talvez eu não consiga te proteger. Lin Xixi e os outros dois arregalaram os olhos quando ouviram as palavras de Lu Yuan. A garota de cabelos negros ficou chocada. Você encontrou aquele príncipe Yang Qian. Aquele cara é um monstro com uma força aterrorizante. Seu poder de combate deve estar no nível de um líder, ou até mesmo de um suzerano. Lu Yuan balançou a cabeça. Não encontrei Yang Qian. Encontrei 2 das 4 pedras angulares. Você encontrou os 4 pilares. Eles não podem te impedir. Os 3 ficaram chocados. Eu disse que sou muito forte, disse Lu Yuan com um sorriso. Os 3 ainda estavam um pouco chocados, mas sabiam que a situação era urgente, então todos beberam as poções. Vamos, disse ele. Lu Yuan olhou para o cristal de comunicação e foi na direção de Amy. Quando Amy disse a Lu Yuan para vir salvá-la, ela também correu até lá. Seu coração estava pesado. Embora ele não tenha encontrado Yang Qian, seria problemático se ele fosse realmente um monstro de nível de líder, ou até mesmo de nível de suzerano, como a garota de cabelos negros Zui havia dito. Se fosse um monstro de nível líder, tudo bem. O poder de combate de Lu Yuan era de nível líder. Se ele usasse toda a sua força, seria um pouco mais forte do que um monstro de nível líder. Se fosse um suzerano, Lu Yuan só poderia se proteger com todos os seus trunfos. Proteger Lin Xixi e os outros 2 era irreal. Agora, Lu Yuan só esperava que Amy viesse rápido. Se ele e Amy trabalhassem juntos, seriam capazes de derrotar até mesmo um monstro de nível suzerano. Lin Xixi e os outros 2 também notaram a expressão séria de Lu Yuan. Assentiram e o seguiram. Do lado de fora do beco complicado, Yang Qian olhou para o longe, sua expressão incomparavelmente fria. Yang Nan e a única mulher Kaman, a chama da água, que era uma das 4 grandes pedras angulares, ficaram em silêncio. Após um momento de silêncio, Yang Nan deu um passo à frente e disse: Alteza, irei com Shui Yan. Yang Qian balançou a cabeça. Vocês não são páreo para aquele humano. Você quer que ele vá embora? O rosto de Shui Yan estava cheio de relutância. Yang Qian pensou por um momento e disse: nem eu consigo derrotar aquele humano em tão pouco tempo. Nosso tempo nas ruínas é limitado. Nosso principal objetivo agora é atacar mais cidades flutuantes. Não há necessidade de perder tempo com esse humano por enquanto. Com a força dele, ele iria para a zona central mais cedo ou mais tarde. Seria melhor lidar com ele lá. É simplesmente bom. Vou deixá-lo me ajudar a coletar alguns tesouros durante esse período. Agora, deixe-o ir. Ao ouvir as palavras de Yang Qian, Shui Yan e Yang Man se entreolharam e não disseram mais nada. Yang Qian cruzou os braços diante do peito. Que nosso povo volte, disse ele. Quanto aos ratos restantes, eles têm sorte. Também deveríamos ir para outro lugar. Sim, senhor. Lu Yuan conduziu Lin Xixi e os outros 2 pelos becos. Ao longo do caminho, não encontraram o único Kaman.
Lin Xixi e os outros dois ficaram um pouco confusos. Zuil disse: "O que está acontecendo? Onde estão as pessoas que estavam nos perseguindo?" Alice já conseguia andar sozinha. Ela olhou para Lu Yuan e sorriu. "Eles estão com medo do Sr. Lei Feng. Não ousam mais nos perseguir." A expressão de Lin Xixi permaneceu séria. "Não fique muito feliz ainda não fomos longe." Ao ouvir as palavras de Lin Xixi, os rostos de Alice e Zuil ficaram sérios novamente. Logo, Lu Yuan conduziu os três para fora da área de edifícios de aço. Lin Xixi e os outros dois soltaram um suspiro de alívio quando viram que não havia ninguém atrás deles no beco. "Parece que eles realmente não pretendem nos caçar." Zuil sorriu. Lin Xixi relaxou e olhou para Lu Yuan, sentindo-se um pouco envergonhado. Ela já havia estado em guarda contra Lu Yuan antes, mas não esperava ser salva por ele. "Senhor Lei, obrigado por salvar nós três." Lu Yuan olhou para Lin Xixi e sorriu. "De nada. Vocês são subordinados da AME, então eu tenho que ajudar, não é?" Quando Lin Xixi ouviu isso, ela se sentiu ainda mais envergonhada. Depois disso, Lu Yuan conduziu Lin Xixi e os outros dois na direção de AME. Meio-dia depois, já haviam se passado 3 dias desde que eles entraram nas ruínas. Em uma rua, Lu Yuan liderou Lin Xixi e os outros dois para matar um grupo de guerreiros genéticos que os emboscaram. Nesse exato momento, a voz de AME soou ao longe. Lei Feng. Xixi. Por aqui." Lu Yuan e os outros três olharam para cima e viram AME correndo em direção a eles com mais de uma dúzia de membros do time de aventureiros anterior. Os olhos de Lin Xixi, Zuil e Alice brilharam e eles rapidamente foram até ele.